Vasco tem titulares importantes pendurados na partida contra o Bahia. E olha, vamos trazer aqui para vocês uma lista desses caras que não podem tomar cartão contra o Bahia. Vamos falar também sobre São Januário, CT. O Vasco teve uma reunião com a Prefeitura do Rio para resolver essas situações. Vamos falar também sobre o futuro de Coutinho, hein? Coutinho definiu seu futuro. Será que vai pingar uma grana pro Vasco? E, obviamente, trazer as últimas informações do time de Ramon Dias. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações vascaínas, é sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso Comenta Léo Vascaíno. Muito obrigado à sua audiência. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Então, vamos às notícias do gigante, as análises a partir de agora. Vasco que está se preparando no CT para enfrentar a equipe do Bahia, jogo importantíssimo para o nosso gigante. É um jogo em que é aquele famoso jogo de 3 pontos, vamos dizer assim. É um jogo onde o Vasco, se ganhar, diminui a sua diferença para a equipe do Bahia. Você está vendo imagens do treino aí feita pelo Leandro Amorim, novo fotógrafo do Vasco. E se o Vasco consegue esse resultado positivo, a gente fica mais próximo de poder sair da zona de rebaixamento. Soubemos agora que um dos nossos concorrentes, o Curitiba, vai ter o seu jogo adiado por causa de medidas de segurança em São Paulo, né? O jogo que aconteceria neste domingo. Mas é um jogo importante para o Vasco diminuir a sua diferença para o Bahia. Mas o Vasco tem que ficar de olho também, porque o Vasco tem 8 pendurados. É isso mesmo que você está ouvindo. São 8 pendurados do Vasco para enfrentar a equipe do Bahia. Entre eles, jogadores importantes. A gente falou isso no vídeo ontem, mas acabou saindo cortando, né? Mas, trazendo aqui para vocês, só uma lista rápida, 2 jogadores importantíssimos. Esses 2 aí, Paulinho e Praxedes. Os 2 têm, hoje, uma situação de serem os principais jogadores do Vasco na posição. São jogadores que chegaram para mudar o meio de campo do Vasco. Ambos têm 2 cartões amarelos. Se tomar um cartão amarelo, eles acabarão ficando fora da partida contra o Fluminense no dia 16 de setembro. Quem também está pendurado são os titulares, hoje titulares, Léo Jardim, Robson Bambu e Gary Medel. Então o Vasco tem praticamente aí do meio para frente metade dos jogadores pendurados. Tem que tomar muito cuidado, que a gente sabe como é que tá a arbitragem hoje, né? Léo Jardim, Robson Bambu e Gary Medel estão pendurados também. Outro que pode ser titular, tá brigando por vaga com o Barros e também pode ficar de fora se tomar um cartão, é o Jair, que também tem 2 cartões. Outros 2 estão no banco, que é Figueiredo e Matheus Carvalho. Mas enfim, o Vasco tem que tomar muito cuidado, porque o jogo contra o Bahia é importante, mas o jogo contra o Fluminense também é importante. Todos os jogos são finais para o Vasco. Então, com 8 pendurados, é muita gente, meu amigo. Você não pode pensar em perder pelo menos nenhum desses 4 aí. Nem o Medel, nem o Robson, nem o Paulinho, nem o Praxedes, porque são jogadores que estão sendo importantes nesse sistema de jogo do nosso Ramon Dias. Que, ainda como eu falei, né, tem aquela dúvida. Vai Robson? Ou vai Jair? Vai o Barros? Adianta o Medel e bota um zagueiro? Chama o Matheus Carvalho e faz uma surpresa? Essas são as situações hoje para o Ramon Dias escalar esse time do Vasco da Gama. Eu já quero a sua opinião aqui. Quem você colocaria no lugar do Zé Gabriel, que está suspenso, né? Se o Zé Gabriel não tivesse suspenso, não tivesse tomado cartão, seriam 9 jogadores pendurados para enfrentar a equipe do Bahia. Só para trazer uma informação importante sobre bastidores, gente. O Vasco está implementando o sistema de biometria e também de reconhecimento facial. A Imply, que está fazendo esse trabalho junto com o Vasco, pede 2 meses para que o Vasco consiga
terminar toda essa situação e esse sistema de segurança seja feito. O Vasco ontem teve uma reunião com a Prefeitura do Rio, por meio do CEO, Lúcio Barbosa, e nessa reunião com o Eduardo Paes, o Vasco procurou agilizar as situações tanto de São Januário. O Vasco tem um potencial construtivo de São Januário também para ser feito, para ser vendido, para que o Vasco possa começar a reforma. A expectativa antes nos bastidores se falava que essa reforma começasse agora, mas acabou não acontecendo. E também um dos motivos da reunião, além da liberação de São Januário, é o CT Moacir Barbosa, que o Vasco quer modernizar o CT. O CT do Vasco hoje é uma estrutura que tem containers. É uma estrutura que ainda não está preparada. Foi uma coisa feita para ser urgente. Naquela época o Vasco precisava muito de um CT, porque o Vasco pagava para treinar em outros CTs. E aí, ao longo do tempo, tinha a segunda etapa, a terceira etapa, a gente sabe, lembra como foi feito com o BMG essa situação, né? Tinha contas, aí tinha a primeira, a segunda, a terceira etapa. O Lúcio Barbosa se reuniu para a segurança jurídica desse terreno, para que o Vasco não tenha nenhuma perca significativa, para não fazer nenhum tipo de melhoria e perder o terreno. Também pela localização do terreno, às vezes tem vezes que ninguém pode ir lá porque está tendo operação da polícia. Mas enfim, o Vasco trabalhou isso com o Eduardo Paes. O Vasco tem o interesse de ampliar o CT Moacir Barbosa. O Vasco, inclusive, mapeou outros locais para que, se o CT não fosse possível ter essa liberação para poder receber valores, o Vasco faria outro. E o Vasco, a partir desse momento, vai começar a fazer algumas melhorias. Vai chegar aos 300 milhões, quase um ano depois da implementação do SAF, de dinheiro colocado no Vasco para essas situações. Lembrando que neste sábado, dia 2 de setembro, o Vasco completa um ano sob o comando da 77 Partners de forma oficial. É um ano de SAF do Gigante da Colina. E o Lúcio Barbosa está trabalhando aí nos bastidores para fazer melhorias também estruturais, tanto em São Januário, como você está vendo a questão das catracas, como também no CT Moacir Barbosa, que precisa e muito de algumas melhorias. Falando sobre cria da base, olha, o Coutinho, quem lembra aí que eu falei essa semana que Coutinho poderia ter um destino menos óbvio? Pois é, ele acertou com Aldo Rail do Crespo, você tá vendo aí a informação do César Luiz Merlo, e essa situação faz com que o Coutinho vá para a equipe do Aldo Rail. Para ele será bom, o Coutinho será bom, porque o Coutinho vinha tendo lesões, o Coutinho não estava conseguindo ter uma regularidade nesse momento que ele vem jogando pela equipe do Aston Villa, mas Coutinho acerta com Aldo Rail. O Vasco tem direito a um valor por meio de mecanismo de solidariedade. E agora o que é que falta? O acordo já existe entre o Aston Villa e o jogador. E depois de aprovados os exames, aí a gente vai ter a assinatura de contrato até junho de 2025. Dependendo de como foi o acordo do Aston Villa com o Aldo Rail, o Vasco tem direito a receber aí um valor por meio de mecanismo de solidariedade da FIFA. Então o Vasco vai ficar atento aí, porque é mais uma venda de menino da colina lá na Europa. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!